Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo começamos a falar sobre Ludwig von Mises, um dos maiores nomes da escola austríaca de economia e um ferrenho defensor do liberalismo econômico. No vídeo de hoje, ele será um pouco mais longo para abordar todo o conteúdo do livro do Constantino que trata sobre Mises. Então vamos lá continuar a falar sobre esse economista brilhante. No capitalismo, a economia funciona livremente. São os consumidores e não os empresários e nem o governo que determinam o que deve ser produzido. E aquele que entender melhor os consumidores será o empresário mais bem-sucedido. Por exemplo, não é porque existem destilarias que as pessoas bebem uísque. É justamente porque as pessoas bebem uísque que existem destilarias. Atender às demandas da população é função das empresas. É a competição livre entre elas que será a garantia do melhor atendimento. Isso é a mão invisível do mercado, segundo Adam Smith. É por essa razão que a função social da empresa é justamente buscar o lucro. Se o empresário busca satisfazer o seu próprio interesse, num contexto de respeito à propriedade privada, de livre concorrência e num ambiente de tributação justa, bem como de respeito ao trabalhador, é quem estará fazendo o que a sociedade espera que ele faça. Por exemplo, se um laboratório distribui medicamentos de forma altruística, ele irá à falência, e nenhum medicamento novo surgirá porque não haverá recursos para a pesquisa. É a busca em satisfazer as necessidades das pessoas que surge a demanda do mercado. Produzir o melhor produto possível pelo menor preço viável é a função social da empresa. As oligarquias existentes neste país sempre foram protegidas pelos governos em nome do nacionalismo, mas isso sempre ocorre às custas do consumidor. Este poderia pagar menos pelo que consome se a concorrência fosse maior, bem como existiriam produtos melhores no mercado. No Brasil, uns poucos aliados do governo sempre ganham dinheiro e todo o resto perde. Haja vista os bancos. Com a crise ou sem crise, estão sempre ganhando porque ajudam a financiar os governos, já que estes estão sempre dispostos a comprar títulos públicos, cobrando juros cada vez mais altos. Ocorre que quem pagará a conta no final do negócio será a população, por meio dos tributos diretos e indiretos que incidem sobre tudo. As leis do mercado não podem ser alteradas por uma canetada do governo, mas são infinitas as formas de intervenção estatal no mercado. O fato é que a economia do mercado recompensa aquele que é capaz de servir bem os consumidores. Mises alerta que o fanatismo, ou seja, a ideologia, impede que os ensinamentos da teoria econômica sejam escutados e a teimosia impossibilita qualquer mudança de opinião. A experiência não serve para nada neste país. Desta forma, as vantagens potenciais da mão invisível do mercado são anuladas pela mão visível do Estado. Mises também afirmou que o resultado final da disputa entre o liberalismo e o totalitarismo não será decidido pelas armas, mas pelas ideias. Ocorre que, para isso acontecer, é preciso haver liberdade de expressão. Só assim, com a livre circulação de ideias, as soluções pacíficas para problemas sociais poderão ser alcançadas. É por essa razão que o sistema de poder, ora implantado no Brasil, busca incessantemente coibir a liberdade de expressão. O liberalismo não afirma que as pessoas agirão sempre de forma inteligente, mas sim que elas deveriam agir a partir da compreensão dos seus próprios interesses, de forma inteligente. A essência do liberalismo seria, segundo Mises, a vontade de conceder à razão a esfera da política social, a mesma aceitação que é concedida em todas as esferas da ação humana.
Nosso poder de compreensão é limitado, mas tudo que o homem é e aquilo que o coloca acima dos demais animais deve-se à sua razão. Por quê? Então, abdicar da razão na esfera da política social. O liberalismo deve ser intolerante com todo tipo de intolerância. O liberalismo proclama a tolerância toda, com toda a fé religiosa, pela convicção que esse é o único meio de se manter em paz. O liberalismo e a religião podem existir lado a lado, sem que as suas esferas se toquem. Este é um princípio básico do Estado laico e separa a religião dos assuntos de governo. O Brasil, por exemplo, é um Estado laico. E Mises cita Thomas Paine. Ele disse que Paine afirmou: um grande perigo para a sociedade é a religião tomar partido em disputas políticas. Portanto, religião e política não devem se misturar. A tolerância defendida pelo liberalismo é calcada em princípios e somente essa tolerância poderá criar e preservar as condições da paz, sem a qual a humanidade iria retornar à barbárie e à penúria de séculos atrás. Mises resumiu bem essa situação. Ele afirmou: contra aquilo que é estúpido, sem sentido, errôneo e mal, o liberalismo luta com todas as armas da mente, e não com a força bruta da repressão. Que o capitalismo é um sistema que permitiu uma vida mais confortável para milhões de seres humanos é um fato que uma simples observação honesta pode constatar. Que milhões de pessoas, graças ao capitalismo, puderam sair da miséria, tendo acesso a produtos mais baratos e com qualidade, isso é algo evidente. Que os países onde a esquerda socialista foi implantada, o resultado foi a miséria para muitos e a riqueza para poucos. Esta é outra verdade irrefutável. Mesmo assim, e diante de tudo isso, várias pessoas, especialmente aqueles que se dizem especialistas ou intelectuais, demonstram uma mentalidade totalmente anticapitalista. Mas por que isso ocorre? Porque não interessa aos governos socialistas que o povo aumente o seu poder aquisitivo, reduza as suas necessidades e melhore de vida. Manter o povo na pobreza impulsiona as políticas públicas populistas de distribuição de auxílios financeiros para depois cobrar apoio político. Infelizmente, há muitos brasileiros que preferem ficar dependentes da esmola governamental do que trabalhar com o seu esforço em melhorar de vida. A lógica se inverteu no Brasil. Uma família atualmente pode ganhar mais com ajudas governamentais do que trabalhando. Mises lembra que as nações mais prósperas foram as que menos tentaram colocar obstáculos no caminho da livre iniciativa. A grande característica do capitalismo moderno é a produção em massa de bens e serviços destinado ao consumo das massas. O resultado disso é uma tendência em direção a uma contínua melhoria do padrão de vida médio da população. No vídeo sobre Alexis de Tocqueville, vimos uma afirmação de que os norte-americanos criaram uma grande classe média que foi responsável por tornar os Estados Unidos numa potência econômica. Aqui no Brasil, a classe média é a que mais sofre com os maus governos, porque é ela responsável por produzir grande parte da riqueza do país, sendo desta forma a mais explorada. É quem paga a conta da incompetência e da corrupção dos governos. A riqueza no capitalismo é comumente obtida por meio da satisfação do consumidor. Os capitalistas perderão sua riqueza se falharem ao investir naquilo que não satisfaça de forma adequada a demanda do público. Sob o capitalismo, as pessoas comuns podem hoje desfrutar de coisas que somente as pessoas ricas tinham no passado.
Uma das características marcantes do homem que o difere de outros animais é não parar de mirar no progresso, porque isso vai gerar o seu bem-estar, com base nas atividades produtivas com esse propósito. Os outros animais agem apenas por instinto e buscam satisfazer somente suas necessidades básicas para sobreviver. Mas o homem, por ser racional, deseja mais, deseja prosperar. É por meio do acúmulo de capital, ou seja, poupando parte daquilo que produz, é que o homem é capaz de incrementar suas condições materiais. É exatamente o que o capitalismo, movido pelo sistema do lucro, faz pela humanidade. Assim, a diferença desse modelo para o feudalismo, que ocorreu, ou melhor, que antecedeu o capitalismo, é total. O senhor feudal não estava preocupado em bem servir os consumidores porque tinha vassalos. Desta forma, não estava preocupado se estes estavam satisfeitos ou não. Já os empresários e capitalistas devem suas riquezas aos consumidores, que voluntariamente escolhem seus produtos. E neste mercado de livre concorrência, se a qualidade de um produto não for satisfatória, ou algum concorrente oferecer produtos melhores por preços mais baratos, aqueles empresários que pararem no tempo podem perder a sua riqueza. Lembre-se que o capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada, na acumulação de capital e na busca do lucro, e tem como os seguintes princípios: direito à liberdade privada, direito à liberdade econômica, direito à livre concorrência, direito à livre iniciativa, direito à lei de mercado, ou seja, a oferta e a procura, direito ao trabalho assalariado e, mais recentemente, direito à participação nos lucros e resultados. No modelo de livre concorrência, qualquer um pode suplantar métodos ou produtos de seu concorrente com novas opções mais baratas e atraentes. E será o público consumidor o responsável por julgar qual é o melhor produto. O sucesso ou o fracasso dependerá única e exclusivamente do que o empresário ou capitalista faz. Neste cenário, a interferência governamental favorecendo empresários amigos é nefasta, pois desequilibra o sistema do mercado, prejudicando outros empresários e seus funcionários, bem como o consumidor. É justamente o capitalismo que possibilitou, por exemplo, o surgimento da Microsoft, da Google, do X, das vacinas que salvaram tantas vidas após o seu desenvolvimento, dos telefones celulares, etc. Ou seja, esse capitalismo não beneficiou somente aqueles que tiveram a ideia e a coragem de empreender, mas todos, sem exceção, ricos, classe média e pobres, porque usufruem atualmente desses produtos e serviços da mesma forma. Vemos que os produtos e serviços hoje são muito melhores que aqueles que existiam no mundo há 50 anos atrás. Por outro lado, existe uma cultura anticapitalista que se esquece disso porque é movida por uma mistura de inveja e ignorância, já que não tolera o sucesso dos outros. Só que esses outros tiveram a coragem de empreender e aqueles que se queixam não. Mises também observou que a burocracia é uma característica do Estado. Para Karl Marx, a burocracia tem o Estado em seu poder, como se fosse propriedade sua. Segundo a inteligência artificial do Google, a burocracia é um sistema organizado que se baseia em regras, procedimentos, hierarquia e divisão de tarefas. Tecnicamente, o objetivo seria garantir a eficiência e a previsibilidade dos processos. Por essa razão é que a burocracia deve ser mínima. É por essa razão que a burocracia deve ser mínima, mas a realidade, infelizmente, é outra. A burocracia em si não é perversa e nem boa. Ela é um método de gestão que deve ser aplicada em certas esferas da atividade humana, para cuidar das tarefas básicas do governo. O aparato burocrático é necessário. Só que a tendência da burocracia, quando gerida por pessoas não qualificadas para os cargos públicos,
é se expandir, tolhendo cada vez mais as liberdades individuais. Na sequência disso, a iniciativa privada será asfixiada por ação do próprio governo e também pelo favorecimento aos amigos do rei. Quando a burocracia para ter um fim nela mesma, o efeito será inverso, ou seja, vai gerar ineficiência, vai premiar a incompetência e vai favorecer a corrupção. Quem mais vai perder com isso é a população. A burocracia em si não é o mal. Ela é necessária para que o Estado trabalhe de forma organizada. O grande problema, por exemplo, aqui no Brasil, é que a burocracia passou a ter um fim nela mesma. A burocracia tem que ser mínima, necessária para que as funções estatais funcionem bem. O excesso de burocracia é contraproducente tanto para o cidadão, que perde muito tempo para resolver seus problemas, quanto para o Estado, que passa a não produzir os resultados para a população como deveria produzir. Entretanto, serão as pessoas que serão colocadas nos cargos estatais que precisam ter as qualidades éticas necessárias para ocupar um cargo público. A sua obrigação é de servir ao público e não de se servir do público. Quando a cultura da sociedade condena, por ignorância ou por inveja, a busca do lucro, a tendência é que o Estado cresça e passe a realizar aquilo que é atribuição da iniciativa privada. Ocorre que, trilhando esse caminho, a sociedade observará o aumento da máquina estatal, que exigirá mais e mais tributos para funcionar. Ocorrerá, então, a consequente centralização do poder e o inevitável surgimento do autoritarismo. Isso é consequência do crescimento do poder arbitrário que a sociedade foi aos poucos concedendo aos burocratas. A perda da liberdade que se segue com o aumento da burocracia é fruto do sistema político, e a liberdade não se perde de uma vez só, ela vai sendo perdida aos poucos. O capitalismo liberal significa iniciativa privada e soberana dos consumidores. Neste mundo do mercado, somente as empresas que atendem melhor às demandas dos consumidores é que sobreviverão. A eficiência será premiada. No socialismo, por outro lado, há o controle total do governo sobre as pessoas quando a centralização do poder estiver completada. Muitas pessoas ignorantes acreditam que burocratas honestos e clarividentes cuidarão bem da sociedade. Não há como ser diferente se a mentalidade socialista predomina. Nenhum progresso poderá ser esperado numa sociedade que se curvou ao socialismo. No mundo burocrático do socialismo, a competição será por cargos, verbas, promoções definidas pelo centro do poder, e o método mais usado será a bajulação dos poderosos. Essa prática substituirá a mão invisível do mercado, cujo soberano é o consumidor, e que gera progresso para a sociedade do país. Ocorre que, atualmente no Brasil, houve um conluio entre os poderes da República, anulando regras, leis, decretos, regimentos internos e a própria Constituição. Mas o poder soberano pertence ao povo e isso jamais será anulado. Basta exercer esse poder, que pode ser por meio do voto, elegendo pessoas íntegras, com caráter firme, para defender seus interesses com ética. Segundo Mises, os coletivistas criticam as desigualdades decorrentes da distribuição de renda nacional e afirmam que a solução para isso será a concentração de poder nas mãos dos clarividentes, que distribuirão essa renda de forma justa. Só que isso é uma grande falácia, a começar pela arbitrariedade que favorecerá os companheiros em primeiro lugar, e os pobres continuarão pobres. A base filosófica para essa prática é a ideia marxista que no capitalismo os bens são socialmente produzidos e depois apropriados por alguns. O grande perigo que existe nesse ínterim, entretanto, é que o nacionalismo é o mais perigoso dos coletivismos,
cuja face mais branda foi a produção de empresas estatais para lutar pelos interesses nacionais. Na realidade, isso trouxe para o Brasil apenas atraso tecnológico e a corrupção, como se constata atualmente. Em economia, o que importa é a ação humana, e esta será sempre individual. Ela representará os meios para um determinado fim, que é sair de um estágio de menor satisfação para um estágio de maior satisfação. Esse é o pensamento utilitarista de Stuart Mill. O grande inimigo da ação humana, ou seja, aquela ação que promove o progresso, é a ideia coletivista que escraviza o indivíduo, delegando ao planejamento de suas ações para algum ente coletivo qualquer. Isso é a anulação da livre iniciativa. Mises afirmou que a humanidade, antes de tudo, precisa se libertar da submissão a slogans absurdos e voltar a confiar na sensatez da razão. Ou seja, traduzindo isso para a nossa realidade, parar de acreditar nas falácias produzidas pelo sistema que está no governo e confiar na sua própria razão. Só que para alcançar a razão, que é uma capacidade de raciocinar, de aprender, de compreender e de ponderar e de julgar, isso foi subtraído dos brasileiros há muito tempo, pela tomada do ensino no Brasil, por essa esquerda socialista que passou a formar militantes com base nos ensinamentos de Antônio Gramsci. Temos que retornar à nossa identidade conservadora e o ensino correto, fundamentado no mérito, que é o melhor caminho para o progresso. Abraham Lincoln disse: pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar alguns o tempo todo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo. Quando Mises fala de inflação, ele afirmou: a inflação é o complemento fiscal do estatismo e do governo arbitrário, ou seja, é o resultado de políticas do governo. O aspecto mais visível é a constatação de um governo que gasta mais do que arrecada, como exatamente acontece hoje. Ocorre que alguns economistas ignoram este fato. Atualmente, há muitos especialistas dando palpite que têm pouca ou quase nenhuma bagagem intelectual para opinar. Só que a mídia subsidiada repete isso à exaustão. Assim fica parecendo que é verdade. Eles defendem que a ilusão de que o governo pode aumentar a riqueza real por intermédio de um estímulo artificial na atividade econômica, expandindo a circulação do dinheiro. Vejam que é exatamente isso que ocorre no governo federal, que está fazendo quando distribui bilhões de reais em auxílios financeiros, por meio do oferecimento e também por meio do oferecimento de crédito fácil. Atualmente já são 56 milhões de pessoas dependentes desses auxílios, e com o crédito fácil serão outros milhões de endividados. Só que o crédito fácil associado às bolsas, família, gás, etc., age como substituto do capital, e esse caminho invariavelmente leva a graves crises. Foi exatamente isso que ocorreu no governo Dilma, que levou o país à maior recessão de toda a sua história, em 2016. Mais uma vez, o brasileiro não aprende com a história, e esse fato foi recente. Uma filosofia liberal enxerga a economia de mercado como uma melhor forma de organizar a sociedade. A propriedade privada dos meios de produção costuma alocar o capital para os mais hábeis e atender à demanda dos consumidores, e isso produzirá o aumento natural do dinheiro em circulação, ou seja, progresso e riqueza. A expansão monetária por meio de auxílios governamentais, ou seja, aumento artificial de dinheiro em circulação, causa um boom momentâneo na economia e parece que as coisas estão melhorando, mas acaba invariavelmente em recessão ou depressão. Lembrando que depressão econômica é caracterizada por um estado agravado de recessão, ou seja, um longo período de desemprego em massa, falências de empresas, baixo nível de produção e investimento, etc.
E há um outro detalhe: a política de expandir o crédito deverá acabar um dia, porque o governo não terá mais como bancar o gasto sem aumentar os impostos. Aí lembramos mais uma vez de Margaret Thatcher, que disse: o socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. E lembre-se também da curva de Laffer. Estamos no limite ou já passamos dele. Se houver mais aumento de tributos, as pessoas obrigatoriamente irão sonegar e a arrecadação irá cair. Mises disse que as escolhas que um homem faz são determinadas pelas ideias que ele adota. Está aí mais um exemplo que do governo atual, o qual as escolhas são feitas com base no socialismo retrógrado da União Soviética do início do século passado. E isso é agravado pela mentalidade sindical reinante no governo federal. Mises afirmou que o poder sindical é essencialmente o poder de privar alguém de trabalhar pelo salário que uma pessoa estaria disposta a aceitar. Os sindicatos tentam criar barreiras contra a competição entre trabalhadores, com o objetivo de garantir privilégios para aqueles que já estão empregados, bem como dificultar a entrada de novos trabalhadores que poderiam aceitar condições menos favorecidas. Só que esquecem que aqueles que aceitam condições mesmo menos favorecidas para trabalhar é porque não têm nada e precisam trabalhar para prover o seu sustento. Nada impede que, com o tempo, essas condições possam melhorar, como resultado de negociações entre o empresário e o sindicato. A melhor garantia que os trabalhadores têm para melhorar sua vida é ser eficiente, num sistema de livre mercado. O empresário que melhor atender às demandas de massa aumentarão seus ganhos em escala, sem esquecer dos produtos de luxo, porque estes sempre terão um mercado certo, que é composto daqueles que aceitam pagar mais caro por produtos exclusivos. Infelizmente, no Brasil, ainda vigora a CLT, que engessa e encarece as relações de emprego e de trabalho. Houve modificações, mas não são suficientes para adequar as relações de trabalho ao século XXI. Lembre-se que a CLT é cópia da Carta del Lavoro, que entrou em vigor na Itália em 1927. Trata-se de uma das grandes barreiras ao desenvolvimento do Brasil. A economia de mercado pode ser descrita como uma democracia dos consumidores, e o propósito da produção de bens e serviços é sempre o consumo. Ocorre que, para os socialistas, o lucro do empresário deve ser integralmente dividido por todos. Só que esquecem que há o risco do negócio, há a necessidade constante de investimentos em razão da concorrência, há a necessidade de estar sempre inovando para manter o consumidor como cliente, etc. E quando o empreendimento dá prejuízo, este será também dividido por todos? A resposta para essa pergunta é não. Quem banca o prejuízo é apenas o empresário. Os salários dos trabalhadores continuarão sendo pagos até quando for possível. Atualmente, o empresário pode estabelecer uma participação nos resultados, ou seja, no lucro, como incentivo ao trabalho. É por tudo isso que foi exposto aqui que os trabalhadores de países capitalistas desfrutam de condições bem melhores que aquelas encontradas em países socialistas. Basta comparar os Estados Unidos com Cuba, com Venezuela ou mesmo com o Brasil. Karl Popper, que nasceu em Viena em 1902 e faleceu em Londres em 1924, foi um filósofo e doutor em psicologia e professor da London School of Economics. Segundo Karl Popper, a democracia é a forma mais pacífica que conhecemos para eliminar erros e trocar governantes sem derramamento de sangue. Mas, para isso acontecer, repito mais uma vez, é preciso aprender com a história e não repetir os mesmos erros do passado. Precisamos eleger pessoas melhores para os cargos públicos. E Popper resumiu bem essa questão quando disse que não somos democratas porque a maioria está sempre certa, mas porque as instituições democráticas
quando estão enraizadas nas tradições conservadoras, são de longe as menos nocivas que conhecemos. Velam aí a importância do pensamento conservador, que é o conhecimento da história. O liberalismo, reconhecendo que a realização dos direitos do homem pressupõe a paz, visa a eliminar as fontes de conflito no país e com seus vizinhos, ou seja, deseja a democracia. A filosofia liberal entende que ao Estado cabe apenas preservar a propriedade privada, as liberdades e manter a paz. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se neste canal. Até o próximo domingo, no qual falaremos sobre Friedrich von Hayek. Até lá. Este é o canal falando sobre ética e eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você.